Você é dono de escola de jiu-jitsu ou professor de arte marcial e quer melhorar a gestão do seu negócio? Então fica comigo até o final desse vídeo. O meu nome é Thiago De Paulo, eu sou professor e proprietário de escola de jiu-jitsu e também sou um dos criadores do sistema de gestão BJJ Control. Neste vídeo nós vamos abordar o tema mentalidade de dono, aonde muitos professores entendem que precisa ter uma mentalidade de dono, porém não aplicam. Então essa parte é muito importante para que o seu negócio desenvolva. Quando você é dono de uma escola de jiu-jitsu, você tem certas responsabilidades. Então o primeiro passo a entender é que o seu negócio, ele depende de faturamento, aonde todo mês você vai ter contas a pagar, você precisa cuidar de uma série de etapas, de processos dentro do seu negócio para que ele tenha sucesso. Então o professor, muitas vezes ele acaba saindo daquela tarefa em que ele é professor, ele é acostumado a dar aula e abre uma academia, só que não tem essa experiência, não tem a expertise de gestor. E você entender que a mentalidade de dono pode ser algo que está travando o seu negócio, está impedindo de crescer, é o primeiro passo. Então por isso que esse vídeo ele é muito importante, é um dos temas que eu mais gosto de falar, é sobre mentalidade de dono. Um erro muito comum é o professor misturar a vida financeira com o negócio. Isso não é só das artes marciais, mas dos negócios, microempresas de forma geral. O dono, ele mistura as finanças e isso sabota muito o crescimento do seu negócio. Então imagina o seguinte, o professor, ele quer sair para jantar final de semana, ele vai lá e pega o dinheiro do caixa da academia. Ele quer trocar o carro, ele vai lá, joga essa prestação na conta da academia. Ou seja, a academia está sempre no vermelho, porque conforme ele vai faturando mais, ele aumenta o seu padrão de vida. Então o primeiro passo que a mentalidade de dono tem que entender é que você tem que desvincular a pessoa física da pessoa jurídica. Então esse é o primeiro passo. E como isso é feito? Existem funções dentro do seu negócio que você precisa precificar, você precisa ter um salário, né, ou chamado de prolabore, no caso do dono. Então vou dar um exemplo. Digamos que você tem ali o salário de um professor, você dá aula, né? Você ainda dá aula na sua escola, a maioria dos professores e donos fazem isso, ou porque gostam, né? Ou porque realmente só tem ele. Então ele está sempre participando das aulas. Você precisa receber como um professor. Se você vai pagar ali por hora ou vai ser um valor mensal, não tem problema. Isso é a definir, mas tem que existir um salário para o professor. Ah, mas eu também sou o cara que faz a faxina, então você tem que definir como se estivesse pagando alguém para fazer a faxina, mesmo que fosse você. Ah, eu faço o salário de recepção, também tem que definir esse valor, para você não sair colocando a mão no dinheiro que não pertence a tal função. Então, entendido isso, né, o professor sabe que ele não pode ir lá e saquear a academia, ele tem o seu salário devido ao número de funções que ele exerce. Quando a gente entende que separar a vida financeira realmente é algo importante, já é o primeiro passo. Talvez você vai ter até que baixar o seu padrão de vida. Vamos imaginar que você foi lá e adicionou todas essas informações no sistema e lá diz que o seu salário como professor é R$3.000. Um exemplo, só que o seu padrão de vida está muito acima disso. Então você vai ter que se enquadrar dentro desses valores, se for necessário fazer esse exercício de baixar o seu padrão de vida para se adequar àquele salário, porque a empresa não pode ser afetada, né, ao alto padrão de vida que você está levando. E eu não estou falando aqui de retiradas, de distribuição de lucro. Isso seria, sim, possível, mas é um outro assunto. A gente está falando de prolabore. Então o ideal é que você viva com o salário das funções que você exerce, porque a retirada, que nós vamos falar mais à frente em outro vídeo, não é uma coisa garantida, ela é variável, né? O lucro da sua empresa ele é variável, já o salário não. Você vai contar com esse valor todo mês. Depois de entender a importância de separar o financeiro, nós temos que entender que o negócio precisa ter metas e indicadores. Esse é o primeiro ponto. Então muitos professores pecam nisso e existe no meio do jiu-jitsu, principalmente, a ideia de que hoje, para você ter uma academia de sucesso, você precisa ter 1.000 alunos, 500 alunos, 400 alunos, sendo que isso
não é a realidade da maioria. É possível, sim, mas são alguns casos. E muitos professores, sinceramente, nem querem ter esse tanto de aluno, porque quando você tem uma estrutura desse tamanho, você precisa, sim, de ter uma gestão muito organizada. Então imagina só algumas academias que sim tem no Brasil, que tem 1.000 alunos, 800 alunos, 500 alunos. Você precisa de uma super equipe e nem todo professor quer isso. Alguns professores simplesmente, se ele tiver 200 alunos, uma equipe enxuta, faz mais sentido para ele. Talvez até a cidade onde ele mora não comporta uma academia tão grande. Então, ter uma academia com 1.000 alunos, 800 alunos, não vou dizer que não é para todo mundo, mas é uma escolha e você precisa se posicionar, entender primeiramente qual é o objetivo. E se assim desejar ter tantos alunos, entender que existem etapas. Não dá para mim sair de uma escola ali que tem 50 alunos para uma de 300 alunos da noite para o dia. É necessário planejamento. Eu vou dar um exemplo aqui que para muitos professores talvez vai se surpreender. Numa entrevista, o próprio Fábio Gurgel, num podcast, deixou ali os números da Aliança, que eles possuem no momento do vídeo 307 unidades no mundo e contam com aproximadamente 60.000 alunos nessas 307 unidades. Então, se você pegar e dividir isso, vai dar aproximadamente 195 alunos por unidade. Então, essa é a média da Aliança, uma academia que é extremamente organizada, que tem uma gestão ali com a liderança do Fábio Gurgel, que é referência nesse assunto. Então, observe que a gente está falando de 195 alunos, uma equipe extremamente organizada nesse sentido. Claro, vai ter academia que talvez a sede vai ter 1.000 alunos, mas tem outra, aquela academia com 60, 80 alunos. Então, a gente não pode achar que, se eu tenho 150 alunos, se eu tenho 200 alunos, a minha academia está errada ou algo do tipo. Tem que entender que é posicionamento, aonde eu quero chegar, ter esses indicadores. E independente do tamanho do meu negócio, eu preciso entender que é necessário pensar a longo prazo. Isso é muito importante. Então eu preciso ter uma gestão eficiente, onde não dependa 100% do meu trabalho e sim eu consiga delegar funções, onde eu consigo automatizar a maioria dos processos. Isso é necessário. Se eu não me atentar a isso, eu vou acabar abraçando todas essas funções e eu vou acabar impedindo a minha escola de crescer. Então vamos falar de metodologia de ensino, por exemplo. Eu preciso treinar os meus professores. É necessário que a minha aula ela seja parecida, ao menos, com a aula do meu outro professor substituto. Então, se eu tenho uma metodologia de ensino, isso fica muito mais fácil. Vamos abordar em outro vídeo sobre metodologia, mas aqui é só um exemplo. Então, imagina que eu vou dar uma aula de armlock, o professor vai ter que dar uma aula de armlock muito parecida com a minha. Isso é uma metodologia. Não adianta nada eu dar uma aula lá que eu estou ensinando uma posição básica, no outro dia o professor passar uma posição avançada. Então, quando eu tenho processo, quando eu tenho uma metodologia, eu consigo estar aplicando isso. Vamos pegar uma rede de hambúrgueres, por exemplo, McDonald's ou outra gigante do fast food, aonde o mesmo hambúrguer que eu vou comer numa unidade vai ser igual da outra. Na arte marcial não é diferente. Então, eu preciso catalogar, ter aulas catalogadas, aonde é previsto, o aluno já sabe o que ele vai aprender, ele já tem acesso a essa informação. Isso melhora o aprendizado do aluno. Então, esse é só um exemplo de processo que eu, como dono, tenho que entender que preciso. Sem isso, eu não vou crescer, eu vou abraçar todas as funções e o meu negócio vai ficar ali marcando passo. Processos de venda, graduação, tudo isso é necessário eu saber, mesmo que eu sou o cara que faço a venda, eu sou o único professor da minha escola, não tem mais ninguém, eu faço tudo, ok, não tem problema nisso. Porém, você precisa pensar grande, já vai estruturando. Então, é só eu, mas eu vou criar a minha metodologia de ensino, eu vou criar um processo de graduação para os meus alunos, eu vou criar uma abordagem em vendas. Então, quando eu tenho isso catalogado, vai ficar muito mais fácil para treinar os outros professores e assim funcionários que eu venha a ter no futuro. Sem fazer isso, dificilmente você vai conseguir dar um próximo passo
para a gestão do seu negócio. É preciso entender como atrair mais alunos, como eu faço para esses alunos chegarem até a minha escola, né? Eu não posso ficar dependendo de indicação. Então, tudo isso são processos que eu preciso entender. Não preciso, talvez, executar, mas eu tenho que entender como funciona e, se necessário, eu vou contratar um especialista, um profissional para fazer isso. É importante ter esse processo. Como eu vou fazer para cobrar minhas mensalidades, por exemplo, como eu vou abordar alunos inadimplentes, tudo isso é possível automatizar hoje, inclusive com o nosso sistema, nós temos automação disso. Então o professor, ele tem que entender, imagina ele for cobrar aluno de forma manual, vai ser muito difícil fazer isso, além de exaustivo e repetitivo, fazer isso todos os meses. Então isso tudo faz parte de processo de gestão, eu tenho isso claro. Se caso eu preciso viajar, eu sei que alguém vai entender essa função, é fácil de passar, de treinar essa pessoa para ficar no meu lugar. Então eu preciso entender de faturamento, preciso entender de lucro, quanto eu estou gastando, quais os custos do meu negócio, tudo isso é mentalidade de dono, aonde eu consigo entender o meu negócio de ponta a ponta e coordenar, treinar a equipe, cobrar resultados. Tudo isso é possível, você não precisa ser um super gestor para fazer isso. São movimentos básicos que você vai fazer no seu negócio, mas que já vão dar um grande resultado no início, só de você ajustar algumas coisas. E os erros muito comuns que os professores cometem é achar que não precisa mudar isso. O professor pensa, eu sempre fiz assim, né? Não preciso mudar. Enquanto isso, ele está impedindo o crescimento do seu negócio. Outro erro, achar que o mercado não evolui, né? As artes marciais, elas têm evoluído muito, especificamente o jiu-jitsu tem tido uma evolução, hoje é a arte marcial mais praticada no mundo e as escolas estão cada vez mais profissional. O pessoal está com uma estrutura impecável, com metodologia, então você não precisa criar algo novo, você pode simplesmente buscar esse conhecimento. Hoje já tem pessoal dando treinamento em metodologia kids, adulto, defesa pessoal, são coisas que se você não acha que não consegue estar criando, e talvez nem vale a pena você estar criando, você pode estar buscando esse conhecimento e implantando o que serve para o seu negócio. E agora que nós finalizamos sobre mentalidade de dono, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você realmente aplique aí no seu negócio, e nós vamos estar falando no próximo vídeo sobre precificação. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, comenta aqui embaixo qual é a sua cidade, porque assim a gente sabe aonde está chegando esses vídeos e nós vamos continuar gerando conteúdo aqui no canal. E não deixe de seguir nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso Instagram, o nosso site, se você quiser conhecer o nosso sistema de gestão, uma solução completa para artes marciais e até testar 7 dias grátis sem compromisso, é só clicar no link e tá chamando alguém lá da nossa equipe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.